Aqui está a carta de Oscar Niemeyer Filho, arquiteto, em referência ao condomínio Itatiaia. A carta diz o seguinte: Rio de Janeiro, 23 de março de 1953. Prezado amigo Rui Novaes, estamos aqui com nosso amigo Noir, que veio tratar dos acabamentos do prédio de Campinas. Conversamos sobre as especificações, tudo acertado. Como os serviços hidráulicos, elétricos e de concreto ficarão a cargo da empresa consultora, quero lembrar a você a conveniência de que esses estudos sejam por nós revisados antes da execução, a fim de mantermos na obra a unidade necessária. Lembro-lhe também a conveniência de que o Noir se encarregue da fiscalização, recebendo os honorários correspondentes. Breve enviaremos os detalhes mais urgentes, esquadrias, etc. Um abraço do Oscar Niemeyer. Bom dia, nós estamos aqui em Campinas, Dr. Noir Melchior Rodrigues, que foi o engenheiro responsável pela obra do edifício Itatiaia, projeto de Niemeyer de 1952. Dr. Noir, conta pra gente o que é Campinas na década de 50. Bem, naquela época, Campinas estava começando a desenvolver os projetos arquitetônicos, com lançamentos imobiliários, e os principais engenheiros na época eram o Dr. Vix da Cunha e o Roger Segurado. Então, dois jovens empresários da Sociedade de Campinas, Ralph Ribeiro e Rui Novaes, resolveram entrar no setor imobiliário e tiveram a ideia de fazer um grande lançamento. Esse grande lançamento é procurar um ótimo arquiteto e numa região valorizada da cidade. Então conseguiram um terreno ao lado do antigo Coliseu, no Jardim Carlos Gomes. Coliseu era um cinema que tinha onde hoje é o Clube Cultura Artística, certo? Exatamente. Então, resolveram escolher o melhor arquiteto da época, que era Oscar Niemeyer. Foi feita uma reunião para ver quem poderia ter acesso ao Niemeyer. Que interessante. Então, procuraram uma pessoa de bom relacionamento, alto conhecimento da sociedade, e indicaram Oscar Carneiro, casado com Eglantina Carneiro, irmã do Ralph Ribeiro. E o Oscar foi para o Rio. Ficou uma semana no Rio, conversando com o Niemeyer, almoçando. À tarde eu tomar um aperitivo. E o Niemeyer consentiu vir a Campinas para ver o terreno, ver se interessava ele fazer o projeto. É bom a gente lembrar que o projeto do Itatiaia é de 1953. Logo após o Niemeyer ter feito Pampulha e a casa dele, a Casa das Canoas. E imediatamente anterior a Brasília, que começou em 56. O Niemeyer veio a Campinas, acompanhado da arquiteta, secretária dele, às 9 horas da noite. Jantou no restaurante Lo Schiavo, que era na rua Conceição, quase esquina de Lusitana, de Dr. Quirino, desculpe, Dr. Quirino. Depois do jantar, de automóveis, foram até o Largo e viram o Largo do Carlos Gomes, Jardim Carlos Gomes, e viram o terreno à noite. E ele memorizou o terreno. Aí pediu para fazer o levantamento topográfico do terreno, com curvas e níveis, e eu fui encaminhado para o Rio.
Quando o anteprojeto ficou pronto, ele mandou a planta para Campinas através do escritório dele em São Paulo, que o Carlos Lemos era o arquiteto em São Paulo. Justamente. É bom a gente lembrar que o Copan é anterior a esse projeto aqui em Campinas. Eu quero só retificar. Pampulha é da década de 40, o Copan, que é imediatamente anterior ao Itatiaia, e também a Casa das Canoas, que é a casa do Niemeyer no Rio de Janeiro, que também é imediatamente anterior ao Itatiaia. Então, eu gostaria de frisar que Campinas, se a gente olhar a planta da área central, ela é toda quadriculada, ortogonal. E as quadras, as poucas quadras cuja a geometria não é ortogonal, é justamente onde está o terreno do Itatiaia, que tem atrás, como se fosse uma diagonal, o Beco do Rodovalho, e na outra ponta, a rua César Berrimbach. Então, esse pedaço da cidade é muito interessante por essa forma do terreno ser irregular e também estar em frente ao Jardim Carlos Gomes. Então, o anteprojeto foi aprovado e ele partiu para o projeto executivo. E convocava a gente para ir ao Rio de Janeiro, conversar sobre os detalhes do projeto, sobre os projetos derivativos, elétrico, hidráulica, concreto armado. Aí veio tudo para Campinas. Ele exigiu que todos os projetos fossem executados através do escritório dele, para ele fiscalizar a execução desses projetos. Indicou. Isso, doutor Noir, é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia a gente tem uma série de problemas por conta de que quem faz o projeto nem sempre tem a possibilidade de acompanhar e o desenvolvimento da obra. Então isso é muito importante, porque você garante a qualidade e garante todos os detalhes e toda a proposta que está embutida no projeto. E outra coisa interessante que o senhor falou foi dos projetos derivativos. Hoje em dia a gente fala complementares, mas eu acho que essa nomenclatura derivativos é muito interessante também. Porque não sei se você já teve conhecimento dos detalhes desse projeto, mas analisando bem, foi um projeto revolucionário para Campinas. Porque esse projeto apresentava os detalhes de concreto armado nunca visto em obra da região. É bom a gente lembrar também que na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a primeira norma, a NBR 1, fala sobre concreto armado. Então... Mas se até então na região, doutor Noir, não se tinha concreto armado, como eram construídos os edifícios? As construções antigamente eram feitas observando pilares retangulares, quadrados, vigas expostas. E no Itatiaia não aparece nenhum pilar, nenhuma viga. Olha só a mudança do conceito. Então, voltando um pouco aos entendimentos com o Niemeyer, ele era rigoroso nos detalhes. E ele sempre que queria algum conhecimento sobre o andamento da obra, convocava que o engenheiro, ou eu, ou o colega, fosse no Rio de Janeiro para expor para ele os detalhes, e estava tendo dificuldade para executar o projeto. Graças a Deus, nunca teve dificuldade, nós formamos uma boa equipe, mas ele exigiu, por exemplo, que os detalhes do concreto armado fossem executados através dele com muito rigor. E ele indicou um calculista, Werner Miller, para fazer o projeto e acompanhar. O Werner Miller veio algumas vezes a Campinas para ver o andamento da obra. Nunca tivemos nenhuma dificuldade nesse relacionamento, porque as obras estavam sendo executadas de acordo com os seguros de projeto. Esse calculista, ele era do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Era do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Então ele vinha Era do calculista que trabalhava exclusivamente para os projetos do Niemeyer. Certo. Como a gente estava conversando, Campinas, na década de 50, o senhor estava falando que estava com grandes melhoramentos e eles queriam um projeto que tivesse um grande impacto, tá certo? Mas, em termos da dinâmica da cidade, qual era a área que mais movimento tinha, que mais
chamariz tinha para a população em termos de origem e destino, em termos das pessoas irem até o centro? Naquela época, os desenvolvimentos imobiliários estavam sendo realizados na parte sul da Barão de Jaguara, na direção do Jardim Carlos Gomes. Então, eles estavam começando a se deslocar em direção a... Deslocando, porque as obras eram feitas na região central. E a região central, o senhor descreve o que, doutor Noir? Em volta do Largo do Rosário, Catedral, Avenida Francisco Licério, que era uma via estreita, a Campos Salles também uma via estreita. Então, os projetos eram realizados geralmente nessa região, em torno da Catedral, em torno do Largo do Rosário. E, naquela época, não tinha projeto residencial no Jardim Carlos Gomes. Foi o primeiro lançamento residencial no Jardim Carlos Gomes. Então, foi também uma mudança de uso proposta nesse projeto. Bem, foi analisado em uma reunião dos diretores da Ribeiro Novaes que tinha que ser um lançamento de impacto que atendesse à alta sociedade de Campinas. Então, escolheram o terreno do Jardim Carlos Gomes ao lado do Coliseu. A sua memória é incrível, doutor Noir. Mas aí, então, eles queriam um empreendimento de impacto para a cidade de Campinas. E aí, já estavam, os lançamentos imobiliários estavam se deslocando em relação a Barão de Jaguara, a Lusitana e até a Irmã Serafina. Daí o terreno do edifício Itatiaia. Itatiaia. Então, com a aprovação do projeto e o lançamento de vendas, foi uma venda muito rápida, porque a origem do projeto do Niemeyer, a localização e a confiança no empreendimento foi rapidamente vendido, principalmente para a classe médica de Campinas. Havia visita à obra desses proprietários? Não. Havia? Visita à obra desses proprietários? Não, no começo não, porque nós estávamos fazendo as fundações, né? Iniciamos a obra pelas fundações e não havia visita. Mas todos estavam muito entusiasmados com o projeto e a execução dele, porque realmente era um projeto revolucionário para Campinas. Porém, nós tivemos algumas dificuldades no início da obra. Como a região era pantanosa e um terreno lodoso, as fundações teriam que ser muito profundas, em torno de 18 metros de profundidade. Na época, a prioridade eram estacas pré-fabricadas, o que era impossível executar na época. Então, os engenheiros especializados em fundações indicaram a empresa Frank, com sede no Rio de Janeiro, vieram a Campinas, analisaram e foram contratados para executar a obra. Eram tubalões de aço com um trecho assim, de 5 ou 6 metros. De comprimento. Eram cravados e a água era extraída através de bombas. As fundações foram a 18 metros de profundidade. Depois de executado o estaqueamento, nós partimos para os blocos de fundação. Esses blocos de fundação deram muito trabalho, porque eram enormes. Porque o prédio era sustentado por poucos pilares e as formas eram executadas em madeira e com a pressão do terreno, às vezes nós encontrávamos na manhã seguinte a concretagem, as formas fechadas. Pela pressão da água. Pela pressão do terreno. Do terreno, tá. Porque era um terreno lodoso. Interessante, doutor. Mas agora me conta uma coisa, em termos da execução. Esse concreto que foi lançado, ele era rodado na obra, porque não existia caminhão betoneira. Ele era rodado, ele era batido na obra?
O concreto? Na época não existia usina de concreto. Era batido na obra? Na obra. Então era direto? No início, nós concretávamos os blocos de fundação com um jogo só de betoneira, um conjunto só de betoneira. Porém, para elevar a estrutura do prédio, não tinha condições de um bloco só de betoneira. Então tivemos que montar 2 blocos de betoneira. Betoneira automática. Que era uma novidade, doutor? Então, essas betoneiras que sustentaram a concretagem de todo o prédio. Eram 2 torres de concretagem. E a obra tinha um sistema de pilares e vigas embutidos na estrutura das paredes. E as lajes eram em caixão perdido, porque não existia isopor na época, não existia plástico. Então, toda a madeira dos caixões eram de pinho que vinham do Paraná. Imaginem vocês um prédio daquela altura, com o volume de laje, com caixão perdido, em madeira. Provavelmente foi uma pequena bosque, não, ou uma floresta, que está embutido hoje lá, né? Campinas não tinha serraria para acompanhar o consumo da madeira. Então, o Rui e o Ralfo, que eram empresários, montaram uma serraria em Paranavaí, no Paraná. Para alimentar? Para alimentar a obra. Pois é, vejam vocês, que coisa. Você já imaginou a dificuldade? Um caminhão com estrada de terra de Paranavaí a Londrina, e depois asfalto até Campinas, trazer tábuas de pinho. Pois é. Aí, realmente, olha, é genial, né, doutor Noir? É impressionante. Na época foi uma luta. E é bom a gente lembrar que o doutor Noir era recém-formado. Ele acabou a faculdade Mackenzie, que eu também sou, em final de 52, e a obra iniciou em 54. Então, o doutor Noir era recém-formado e já pegou esta obra. Mas, graças a Deus, eu tive muito apoio do Niemeyer, do Werner Miller, e principalmente do meu professor de concreto armado no Mackenzie, Arthur Luiz Pita. Quando eu tinha alguma dificuldade na concretagem, indicar o melhor tipo de concreto, dosagem de concreto, eu recorri ao Pita. E o Pita me orientou muito. Porque Campinas não tinha laboratório para análise de concreto. Campinas não tinha usina de asfalto e concreto. Mas, com o apoio do Werner Miller e do Pita, deu tudo certinho. Nunca tivemos dificuldade na concretagem do prédio. Nós iniciamos a concretagem das lajes às 5 horas da manhã e concluímos às 10, 11 horas da noite. Porque as lajes tinham uma espessura de 40 centímetros aproximadamente e vibrador já tinha na época. Então a gente tinha que lançar o concreto, inicialmente colocar o caixão. O caixão perdido. Lançar o concreto, vibrar e acompanhar a instalação hidráulica e elétrica, era toda embutida na laje. Imagine isso em 1953, 54, em que não existia o caminhão betoneira. O concreto era batido em betoneiras de no máximo quantos metros cúbicos tinha cada betoneira? Era um saco cada betoneira. Um saco de cimento. A dosagem, então a dosagem, vamos supor assim, uma parte que era um saco. O traço era de 50 quilos, então depois era mais ou menos 3 partes de pedra e 3 partes de areia. Então o traço era 1 para 3 para 3. Você já imaginou uma torre que no início começou com 4 metros mais ou menos, e depois, para concretar a última laje,
são 50 metros de altura. E, doutor A Noir, dificuldade de levar isso numa torre mas com elevador. era o elevador já de metal ou era o elevador... Era elevador, a estrutura do elevador era de madeira. Tudo de madeira. Lá em cima, no 14º. É. Os elevadores eram feitos com vigas de peroba, 6x16, a bitola de cada viga. Só que cada pé direito era duplo, porque o peso do carrinho era o peso de um saco de cimento, era o peso do carrinho enorme. Então era uma estrutura reforçada, para não ter acidente. O único perigo era o cabo de aço. Periodicamente precisava colocar um cabo de aço novo para não ter o risco de quebrar, porque não tinha torre de segurança. Mas tem um detalhe que eu quero explicar. Nós tivemos um grande problema na concretagem da primeira laje. Do piso da primeira laje ou da cobertura? A cobertura do terra, a cobertura do andar terra e piso do primeiro andar. Porque lembrando que é pé direito duplo. Essa viga era maior, essa laje era maior, tinha uns 50 centímetros de altura. Eu me lembro que nessa noite começamos a concretar de madrugada. E coincidiu de ser aniversário do Rui Novaes nessa noite. Então eu fiquei na obra durante toda a manhã, toda a tarde. À noite eu saí para ir no aniversário do Rui. O Rui Novaes já era prefeito de Campinas? Não. Ainda não? Não, ainda não. Ele era vereador? Ele só era empresário. Então, nesse momento o Rui Novaes era só empresário. Então eu estava junto com a família, as famílias, a Ivone, no jantar na casa do Rui. Aonde era a casa do Rui, doutor? A casa do Rui era na Carlos Stevenson, com via norte-sul. Então era aqui pertinho. Já me lembro, aqui na esquina do Hotel Vitória. Exatamente, na esquina do Hotel Vitória. Isso, eu me lembro. Lembra? Lembro. Quando era aproximadamente 10 horas da noite, tocaram o telefone na casa do Rui Novaes, dizendo que o escoramento da primeira laje cedeu, porque como o piso era lodoso, o pé direito escorregou Inteiro. e a laje cedeu uns 20 centímetros, mais ou menos, entre dois pilares. Ou seja, doutor Noir, o apoio para segurar a laje, Para sustentar a laje. para sustentação da laje, aqueles que a gente tem hoje, todos metálicos que você põe o apoio, cedeu. Que a laje eram vigas de madeira. Mas o que cedeu foi o piso. O piso, a tábua, o pé direito de madeira estava apoiado em tábuas. Isso. As tábuas escorregaram e o pé direito cedeu. E como nós vamos resolver o problema? A laje cedeu mais ou menos uns 20 centímetros. Como aquele volume, aquele peso, como voltaria ao lugar? Era uma incógnita. E nós íamos perder toda a concretagem daquela região. Aí surgiu uma ideia. O Ralph e o Rui eram proprietários da Rivema. E a oficina ficava ao lado, na César Berrembach. Tinha a loja dava para General Osório e a oficina do lado, pela César Berrembach. Aí eu voltei na casa do Rui, peguei a chave com o Ralph da oficina e nós pegamos vários macacos jacaré. Conhece aquele macaco? Sim, de levantar carro. Isso, levantar carro. Vários macacos. E fizemos uma estrutura de madeira, cada pontalete apoiado em um macaco e na laje, e acionamos esses macacos e a laje voltou ao nível normal. E isso às 10 horas da noite, doutor Noir? 10, terminamos isso umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Incrível. Graças a Deus, está tudo perfeito até hoje. Nunca tivemos trinca na laje, nada, tudo normal. Isso que é genialidade.
Desde essa ocasião, nunca mais tivemos nenhum problema no prédio. Doutor Noir, por favor, conta pra gente sobre o cimento. Houve alguma dificuldade quanto à obtenção do cimento para a obra? Na época existia racionamento de cimento. Qual seria o motivo disso? Praticamente, só a família Hermílio de Moraes é que fabricava cimento em Votorantim, uma cidade próxima a Sorocaba. E também o Werner Hermílio projetou o prédio com aços especiais, que não eram fabricados no Brasil ainda, eram importados da Argentina. É o aço CA50, torcido. Então, nós tínhamos que contratar antecipadamente a cota de aço e o cimento e buscar diretamente em Votorantim. Algumas vezes eu fui pessoalmente dirigindo o caminhão a Votorantim, saindo aqui de Campinas 4, 5 horas da manhã para pegar fila na usina, carregava o caminhão com cimento e vinha para Campinas. E ia estocando o cimento, para ter o volume de cimento suficiente para concretar cada laje. Campinas era outra cidade e todos os desafios que foram vencidos. Isso faz parte da nossa história. Por que havia racionamento de cimento? Porque nós temos poucas fábricas de cimento e o setor construtivo no Brasil está se desenvolvendo muito rapidamente. Então, rapidamente eu digo porque tinha cota para cada região. Tinha o cimento Itaú, o cimento Votorantim. E o grupo Votorantim tinha uma empresa chamada Metalúrgica Atlas, que revendia aço e cimento. Mas eles não tinham condições de fazer a entrega de cimento solicitado. Era muito difícil atender todos os clientes. Então, nós tínhamos essa dificuldade de buscar diretamente cimento na usina. Ou seja, o cliente ia até a fábrica comprar o cimento para poder usar na sua obra. Eu queria que o senhor falasse mais de Campinas, da dinâmica da cidade, da população. Qual era a expectativa da cidade para uma obra desse impacto? Bem, nessa década de 50 a 60, o desenvolvimento imobiliário foi muito grande na região, principalmente em Campinas. E o Rui e o Ralfo se entusiasmaram muito, porque os lançamentos eram vendidos rapidamente. E o setor construtivo acompanhava esse desenvolvimento. Bairros que nasceram em Campinas nessa época, que eram fazendas, um dos bairros que teve maior desenvolvimento é o bairro Nova Campinas, e era uma fazenda de café. Na região sul tinha a fazenda Taquaral, onde hoje é a Lagoa Taquaral. Era uma belíssima fazenda, foi transformada num bairro residencial. E no centro da cidade, rapidamente, a gente pode ver hoje, que virou um verdadeiro paliteiro de prédio. É verdade, houve uma rápida verticalização. Um rápido desenvolvimento. O bairro Cambuí desenvolveu rapidamente, virou um bairro comercial. Foi. Então, Campinas cresceu muito. Na década de 50, né? Nesse momento. 50, 60. Das atividades para viabilizar o empreendimento, o senhor me conta do racionamento de cimento, do senhor ter que buscar na fábrica, das especificidades do aço, que eram comprados também na Argentina, porque o projetista fez uma outra, ele usou aços que não eram comuns aqui. E tem algum outro material, alguma outra... Não existia plástico, não, Rosel. Toda a tubulação hidráulica, elétrica, toda de aço. Essas tubulações, grande parte, eram importadas. Então, de ótima construção,
Tanto é que o prédio tem quanto? Nós estamos 60 anos. 60 anos. Até hoje, eu nunca recebi uma reclamação sobre a qualidade dos materiais aplicados no prédio. Hoje, você coloca um conduíte metálico numa estrutura, 10, 12 anos está apodrecendo. Então, hoje tem conduíte e tubulação plástica, que tem muito maior durabilidade. Então, mas no Itatiaia, graças a Deus, nunca tivemos dificuldade. Então é bom a gente lembrar que houve um grande investimento na qualidade dos materiais e com isso, como sempre, minimiza a manutenção, qualquer que seja, né? Doutor Noir, apesar do escritório do Niemeyer ser no Rio de Janeiro, então a capital do país, o Niemeyer também tinha um escritório em São Paulo, onde foi feito o Copan. E o senhor chegou aí a São Paulo, a esse escritório? Várias vezes. O escritório do Niemeyer em São Paulo era na Avenida Ipiranga. Próximo ao... Era... Próximo ao na Copan, Líbero Mandaró... Não. Tapetininga, Barão Tapetininga. Sei. Com a Avenida Ipiranga. E o Carlos Lemos era o engenheiro-chefe, o arquiteto-chefe do escritório. Certo. Então, ele remetia através de transporte aéreo, os detalhes de projeto para o Carlos Lemos, para evitar a viagem ao Rio de Janeiro só para pegar o projeto. Eu ia ao escritório do Carlos Lemos apanhar esses projetos. Aí o Carlos Lemos explicava os detalhes, tudo direitinho, e facilitou muito. No fim da obra, todo entendimento era efetuado através do Carlos Lemos. E a sua ida a São Paulo, tinha alguma dificuldade? Não, era tão fácil. Naquele tempo, a Anhanguera tinha uma pista única, mas era pouco movimento. Era gostoso até. Tem algum fato pitoresco, alguma coisa sobre o empreendimento? Olha, eu acredito que naquela época, grande parte dos apartamentos foram vendidos para os médicos do Instituto Penedo Bernier. E ficaram orgulhosos de morar no Itatiaia, porque o prédio ficou muito valorizado. Médicos como o Dr. Leche, o Feliciano Penedo Bernier, depois o Dr. Maris, eles ficaram felicíssimos morando no Itatiaia. E o Rui e o Ralph ficaram muito orgulhosos de ter realizado o empreendimento. Lamentavelmente, pela ambição política do Rui Novaes, ele se candidatou a prefeito de Campinas e foi eleito. E ele diminuiu a intensidade de lançamento imobiliário e inverteu o papel dele na cidade. Em vez de construir, ele passou a demolir. É verdade. Nisso nós temos a demolição do Teatro Municipal, temos a demolição da Igreja do Rosário, temos demolição de vários casarões que foram parcialmente demolidos para alargar algumas ruas. Né? O escritório da Companhia Monjana, na Avenida Campos Salles. Isso. Mas trouxe alguns benefícios. Ele fez a abertura da Avenida Francisco Glicério, da Campos Salles. E em 1958, a Ribeirão Novaes foi encerrada. Porque ele entrou na prefeitura ou Entrou porque... na prefeitura, se interessou por lançamento de projeto imobiliário, não era uma ambição do Ralph. E o Ralph continuou com a empresa Ribeirão Novaes Automóveis e o Rui prefeito. Só isso. Foi isso, né? E eu encerrei minha atividade na Ribeirão Novaes e parti para uma empresa pessoal. Conta pra gente o que o Bolacha falou para falar do seu sogro na obra. Coincidentemente, quando nós estávamos iniciando a construção do Itatiaia, O senhor já era casado? já era casado. Ah, Um detalhe, eu me formei no dia 15 de dezembro de 52 e casei dia 31 de janeiro de 53. nossa, doutor Noir! Porque eu corri o risco, depois de 9 anos de namoro e noivado, o caso separa. Veja você.
Noir também tem um espírito de humor ótimo. 9 anos. É. Mas vamos lá. O meu sogro era diretor de tráfego da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Ele aposentou-se. Aqui em Campinas. Aqui em Campinas. E ficou desempregado, mas queria trabalhar. Aí entraram em entendimento com o Rui e o Ralph, se ele podia trabalhar no prédio como almoxarife. Apesar de ser uma função humilde, ele aceitou. E foi um homem de muita valia, porque ele exercia a função dele com muito rigor. Daí a qualidade e o prazo que foi executada a obra, tá certo? Não existia naquela época computador. É bom a gente mas lembrar disso. ele implantou um sistema de controle rigoroso. E nunca tivemos dificuldade no Itatiaia. Porém, numa obra, edifício lunar, o mestre de obra começou a desviar material. E ele pegou, porque ele tinha controle de tudo. Lamentavelmente, ele faleceu logo depois que nós terminamos Itatiaia. Mas olha, eu queria falar um detalhe para você sobre o Niemeyer. Por favor, doutor Noir, conta pra gente. Eu ia regularmente ao Rio de Janeiro conversar com o Niemeyer sobre o projeto, apanhar detalhes de projeto. E sempre fui muito bem recebido. O Niemeyer trabalhava numa sala grande, com uma mesa de reuniões, e ali que ele trabalhava e reunia os arquitetos para discutir o projeto. Esse escritório era na Avenida Atlântica? Avenida Atlântica, Copacabana. Copacabana, então provavelmente no posto 6. O mesmo que ele sempre trabalhou. Mesmo. E ele tinha um arquiteto que era muito ligado a ele, Hélio Uchoa, carioca, um atleta. E o Hélio é que fazia os detalhes dos projetos. Então, todas as reuniões que nós tínhamos, o Hélio acompanhava e o Hélio fazia a explicação dos projetos. Ele passava o visto e entregava os projetos. Mas a atenção que ele me dispensava sempre foi a melhor possível. Nunca me tratou com superioridade. O livro dele, um homem simples, educado, competente. Doutor Noir, eu queria que você contasse para a gente um pouco o que representou Itatiaia para Campinas. É orgulho de toda a cidade. Todos têm muito orgulho desse prédio. A prova é que com a morte do Niemeyer, os jornais fizeram grande referência ao Itatiaia. E os moradores têm orgulho de morar no Itatiaia. Saiu uma reportagem de um proprietário do apartamento lá, quando o Niemeyer morreu, elogiando o prédio que ele mora. Então a cidade tem um grande marco do Niemeyer. É a única obra no interior do Brasil realizada com o projeto Niemeyer. E, doutor Noir, o que representou para você o Itatiaia? Não só para mim, para a família. Os meus filhos e minha mulher sempre me prestigiaram muito. Sempre deram muito apoio, muita força. Porque isso representa um marco para a minha família. Todos fazem referência ao trabalho que eu realizei. E tenho certeza que eles têm orgulho disso. Nós também, doutor Noir, bastante orgulho. Muito obrigada. Eu é que agradeço.